Como criar sua primeira mentoria. Esse é o objetivo dessa aula. Eu espero trazer clareza para você nesse momento, né, de estruturar, começar uma nova mentoria, pensar em qual que é o primeiro produto, que tipo de formato, como que faz, como precifica, né? Qual é? Pra onde eu vou, meu Deus? Quem sou eu para te ensinar e te falar alguma coisa sobre este assunto? Bom, eu tô no digital já há um tempinho, desde 2018, 2019, e eu comecei no digital, eu tinha um negócio físico na época, que inclusive vendi há pouco tempo, e eu entrei pro digital porque eu queria escalar. Então eu sabia que o meu negócio físico eu já ganhava um bom dinheiro, mas eu não tinha para escalar o meu negócio, né? Eu tinha que investir em estrutura, uma série de coisas que eu não estava disposta a fazer. E eu vi a possibilidade de ter isso no digital, uma escala mais simples. E quando eu cheguei no digital, eu entendi que tinham dois tipos de pessoas que ganhavam dinheiro no digital. O expert, a pessoa que ficava na frente, e o estrategista, a pessoa que ficava nos bastidores. Na época, eu não tinha clareza de como empacotar o que eu sabia, apesar de ter muito resultado, eu não sabia como replicar aquilo para alguém. Aí eu decidi ir para os bastidores. Logo no meu primeiro ano, eu já fiz aí mais de 20 milhões no primeiro projeto. E aí depois vieram vários outros projetos, lancei grandes nomes como Jacob Patrick, como Adriana Santana. Foram vários projetos ao longo da minha jornada como bastidor. E chegou um momento em que eu me vi numa gaiolinha dourada. Eu tinha me tornado milionária, tinha ganhado muito dinheiro no digital, tinha muitos bons projetos, era uma estratégia bem posicionada, porque eu sempre soube jogar o jogo de posicionamento. Só que aí eu me via numa situação em que eu não tinha vida. Então eu vim pro digital porque eu sonhava muito com a liberdade geográfica, né? Apesar, eu tinha dinheiro antes, já ganhava dinheiro, mas eu não podia viajar e voltar a hora que eu queria. Né, tinha um negócio físico lá. E aí no digital, quando eu vi, eu tava presa de lançamento atrás de lançamento, de projeto atrás de projeto. E aí eu percebi que quanto mais eu escalava o meu negócio, quanto mais eu escalava os lançamentos, menos tempo eu tinha. Porque era mais investimento. Então, para eu fazer um lançamento de 3, 6 milhões, eu tinha que investir muito mais. E quando eu investia muito mais, o risco é muito grande. Você investir R$1 milhão, você, né, fica que não passa o Wi-Fi. Então o risco é muito maior, então exige uma atenção, um estado de alerta, uma gestão muito melhor de tudo, né? Então eu me vi numa situação em que eu falei, caramba, me tornei milionária, ganhei dinheiro, mas eu não é o modelo de negócio que eu quero. Tipo assim, não quero continuar mais, tipo, pelo menos, eu não aguento mais 2 anos aqui. E eu também tava muito estressada, porque eu sou uma pessoa que eu performo muito bem no hiperfoco, na pressão, só que tava fazendo muito mal, porque eu já tava assim, numa pegada, já tinha uns 2 anos assim. E eu comecei levemente a fazer uma transição para o modelo de mentoria. Na época eu já dava algumas consultorias, mas bem, assim, tímida, né, para as pessoas mais próximas e tal. De narrativa para lançamento, porque era onde eu me especializei. E como eu tinha bastante case de preparar o expert, de treinar o expert, de ajudar o expert a vender, a se comunicar e a criar a narrativa da campanha, era o que eu vendia, era um diferencial muito grande como estrategista e eu ensinava isso. E aí eu fui ensinando, apostando mais nas minhas mentorias e deixando aos poucos, né, encerrando com os projetos e fazendo cada vez menos lançamento e fui fazendo uma transição. Então, há 3 anos que eu venho fazendo essa transição, de saindo do modelo de lançar curso, de lançar os projetos e me dedicar à minha mentoria. E eis que chegou um momento na minha carreira que eu tive que decidir. Falei, cara, os meus alunos em que eu ensino AutoTicket têm muito mais resultado. É muito mais fácil eles começarem vendendo AutoTicket do que vendendo curso, porque é muito mais simples, né? A complexidade é muito menor. Tem uma complexidade de entrega? Tem. Mas a complexidade de marketing é muito menor quando você compara você lançar curso, você lançar mentoria. Então eu comecei naturalmente a ensinar os meus alunos e decidi focar esse ano exclusivamente em mentoria. Só que eu já faço isso, já vendi mais de 8 dígitos com mentoria, já faço isso já tem uns 3 anos, já vivo, né? Só que era só de mentoria para lançamento, narrativa para lançamento. E nesse ano eu decidi focar 100% em mentoria para AutoTicket. Comecei a ensinar o que eu fazia. Né, eu tenho esse perfil de primeiro fazer, né, antes de ensinar narrativa para lançamento, eu fiz muito resultado durante 2 anos, com consistência, depois eu comecei a ensinar. Aí depois eu continuei dando mentoria de narrativa, ou seja, eu estava no modelo de AutoTicket, depois que eu dominei, entendi como era o processo de venda, porque é um outro processo de venda, aprendi a adaptar o meu conhecimento que eu tinha aqui para cá, ajudei os meus alunos a terem resultado e depois desse ano, de fato, eu decidi me posicionar. Então, uma das coisas que eu me especializei nessa jornada de aprender sobre o negócio de AutoTicket foi produto, como organizar, como simplificar o produto. Então, eu quero trazer a minha visão aqui para você. Né, eu sei que na hora da gente pensar, principalmente quem é muito responsável, eu gosto muito de médico, né, principalmente quem é cirurgião. O cirurgião, ele não pode errar.
E aí, quando essas pessoas, geralmente, elas ficam com essa ansiedade, elas geralmente travam, porque elas não querem errar. Então, eu quero trazer essa minha visão aqui de como que você vai estruturar o seu produto para que você não trave na hora da oferta, na hora do produto. Porque é importante, assim, se preocupar com o produto. Eu não sou aquela pessoa, tipo, vende, importante é vender e dane-se a entrega. Não, eu acredito que no produto de alto ticket, a entrega, ela é um dos corações ali que vai fazer o seu negócio ficar de pé ou não, tá? Então, vamos lá. Dito isso, né, essa breve apresentação, eu acho que é importante, né, às vezes você tá me assistindo nessa aula, você não me conhece, mas é importante entender a trajetória e por quê, né, que eu tô aqui pra te ensinar alguma coisa. Porque eu vejo muita gente frustrada hoje no digital, simplesmente porque não tem critérios. Não, tá, mas o que essa pessoa já fez? Quais são os resultados? Qual é a história dela? Desde quanto fez só pra ela? Fez só no nicho? Né? Acho que quando a gente desenvolve esse nosso senso crítico, isso facilita demais, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, você entender que para construir um modelo de negócio alto ticket, existem fases. A fase de concepção, a fase de validação, a fase de otimização e a fase de escala, tá? O que você vai focar aqui na fase de concepção? Você vai focar... Aqui é como se fosse a gestação. Aqui, ó, é como se fosse o bebê. Aqui é como se fosse a criança mais o adolescente. E aqui é o adulto. Por que aqui repete, querida? Porque essa fase aqui, ó, é uma fase que você vai ter que estar repetindo. Você vai repetir antes de escalar, você vai repetir pelo menos umas 2, 3 vezes essa fase aqui. E o que é cada uma das fases? Na fase de concepção, você vai fazer a concepção, você vai conceber a sua ideia de produto. Você vai definir qual produto que eu vou fazer. Esse produto, ele é para que público? Qual é a oferta? Então, essa definição estratégica de como que eu vou posicionar essa oferta. Como que eu vou posicionar, né? Como que eu vou diferenciar? Qual vai ser a narrativa que eu vou contar desse produto? Então, tudo aqui, essa fase aqui, ó, você tem que gastar uma energia nela, porque as decisões daqui, ó, elas vão ser importantes. Óbvio que você pode tomar decisões erradas aqui e aqui na etapa de validação você vai descobrir. Por quê? Porque qual que é a etapa de validação? O que tem nessa etapa aqui, ó? Essa etapa é o momento que o seu principal foco é o quê? Seu principal foco aqui é vender. Então, aqui você tem que vender. Aqui você não definiu uma ideia de produto, você não definiu os entregáveis desse produto, você vai definir a oferta, você vai definir o público. A gente vai falar sobre isso aqui hoje, né? Ali mais pra frente na aula. Mas aqui, na etapa de validação, você vai vender. Aqui também, ó, na concepção, também você define uma estratégia. Qual estratégia de venda você vai usar? Tem várias estratégias, vários funis, várias estratégias para você fazer as suas primeiras vendas. Cada caso é um caso. Por isso que dentro da nossa mentoria a gente trabalha isso de forma muito personalizada, porque às vezes a pessoa já tem base, não tem base. Então tudo isso influencia. Qual que é a melhor estratégia de venda para ela naquele caso específico ou não? E na validação, qual que vai ter que ser o seu foco? Validar a sua oferta. Você vai ter que fazer as primeiras vendas. Você tem que vender pelo menos de 5 a 10 vendas para você validar. Para ele sair da fase de bebê e se tornar uma criança. Então o foco aqui são 2. Você vender e você entregar. Você começar a fazer a entrega. E tem uma outra coisa que aqui também é importante, que é o seguinte, que é o público. Quando você vende, você conhece mais o público, sabe? Tem gente que não, tem gente que já... Tem profissionais que já conhece o público, que já está em contato, né? Que de repente já fez algum treinamento, que já conhece, já está perto. Então, o público já é meio que assertivo, mas você só valida quando você vende. Se você estivesse começando hoje, primeiro você ia entrar na fase de concepção, aí você ia tomar todas essas decisões aqui, ó. Qual produto, para qual público, o que é oferta, o que é oferta? A oferta é como eu empacoto o meu produto, como eu torno o meu produto atraente. O que eu coloco de bônus, o que eu coloco de entregáveis, o ticket, tudo isso é oferta. Oferta é como eu apresento aquele produto para a pessoa de uma forma irresistível. O posicionamento, né? Como que eu vou comunicar aquilo. E a estratégia de venda. Então, aqui tudo você vai fazer essas decisões. Aqui tudo, isso daqui tudo são decisões estratégicas. Isso aqui tudo faz parte da estratégia. Aqui, ó, eu gosto de chamar que essa parte aqui é um funil de vendas. Na parte da estratégia, concepção da estratégia, você vai tomar todas essas decisões aqui, ó. Aí, quando você toma essas decisões, quanto tempo mais ou menos demora para você tomar essas decisões? De 20 a 30 dias. Você decide para quem falar, qual que é a oferta,
desenho, estrutura, arquitetura de produto, decidiu. Agora, vamos para a venda. Aí você vai executar o funil que você decidiu aqui, ó. Aí você vai executar o funil nessa etapa aqui, ó. Na etapa de validação. Qual que é o seu objetivo? Sair da gestação e ir para um bebê, né? Parir aquele produto, apresentar aquele produto no mundo. E aí você vai se tornar um bebê nessa fase. Aí tem gente que fala assim, eu quero escalar. Eu vendi 5. Não, você não vai escalar, meu amor. Você é bebê ainda. Você só vai escalar aqui, ó, nesse momento aqui, ó. Porque depois que você vende, você validou a entrega, você vem para a próxima etapa, que é uma etapa de otimização. É uma etapa em que você otimiza a sua oferta, você vê o que você pode melhorar. Você já começou a entregar e aí você vê, poxa, eu acho que esse aqui não faz sentido o que eu tinha planejado, vou ajustar isso, vou tirar essa coisa, vou tirar esse entregar, vou colocar esse, identifiquei essa necessidade. Então você melhora também a sua entrega, a sua oferta, a sua entrega. De repente, você percebe, você cobrou um ticket na sua oferta. Daí você viu que as pessoas pagavam e você ganhou coragem. Aí você vai conseguir aumentar o ticket da sua oferta na segunda vez que você for vender. Aí você tem que otimizar. Aí você viu que esse funil aqui, você já viu coisas no funil que você pode melhorar, no seu funil de vendas e de marketing. Aí aqui também você tem que melhorar a sua técnica de venda. Porque antes de escalar, você tem que ficar bom nisso aqui. Aí você vai fazer até você virar uma criança, né? Você vai repetir esse ciclo aqui, otimizar a sua oferta, otimizar o seu funil. O que é o funil, tá? Para quem não sabe, funil é o caminho que a lead percorre. Por exemplo, se eu tenho um anúncio lá no meu Instagram e fala de algum conteúdo, e aí esse conteúdo, através desse conteúdo você chega no meu perfil, você consome ali, vê ali os conteúdos fixados do meu perfil, você aumenta o seu nível de consideração com relação a mim, o seu nível de confiança, você vai, clica no link da minha bio e faz uma aplicação. Isso é um funil, né? Ou seja, qual é o funil que eu tô usando? O funil de anúncio mais posicionamento no meu Instagram. Isso é um funil. Um outro funil, se você participa de algum grupo de WhatsApp, aí você manda mensagem nesse grupo de WhatsApp, gera relacionamento com as pessoas, de repente convida essas pessoas para uma aula, e aí nessa aula você faz um pitch, isso aí é um outro funil. Então, existem vários tipos de funis que você pode usar para cada caso, é um caso. Então, às vezes, de repente, você tem um espaço, né? Eu tenho uma aluna agora que ela estava batendo cabeça, tinha uns 2 anos no digital, tinha testado vários tipos de funil, tinha testado vários tipos de oferta. E aí, quando ela chegou pra gente, a primeira coisa que eu identifiquei, ela estava errando na parte da estratégia, da concepção da estratégia, estava errado a ideia de produto dela. Acontece muito, a doutora Luciana Saraiva. Tava errando, daí a gente ajustou a primeira oferta dela e o funil, qual o funil que a gente definiu? Ela não tinha uma base de audiência, ela não tinha ninguém, não tinha pouquíssimos seguidores, ela não tinha nada. E aí eu falei, bom, vamos usar uma estratégia, vamos fazer um pequeno evento dentro da tua clínica, porque a clínica dela é gigantesca, de 1.500 metros quadrados, é tipo um hospital a clínica dela. Falei, a partir do momento que as pessoas estiverem aqui, a sua percepção de valor vai aumentar muito. Então, ela tinha uma lista lá de pessoas que já tinham feito um curso de fluxo digital e ela ia também estar em outro evento, né, de profissionais da área. E eu falei, vai captar pessoas nesse evento, vai, né, atrair pessoas, né? E aí ela entrou numa em contato, chamou essas pessoas e vendeu mais de 250 mil reais. Então, assim, é uma baita de uma conquista. Não é R$1 milhão, não é 500 mil, mas assim, ela saiu do zero, ela saiu dessa etapa aqui, ó. Ela validou a oferta, a gente conseguiu validar. Para 20 pessoas, ela vendeu para 8. Olha o tamanho da taxa de conversão, imagina se a gente coloca 40 pessoas lá. Então, a gente validou esse funil, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer mais eventos. Se ela faz um evento por mês, ela vende 250 mil, 300 mil, olha que resultado legal. E a gente começou com um ticket baixo, daqui a pouco a gente vai aumentar o ticket dela, então a gente está na etapa agora de otimização. Então aí você vai otimizando o que você achou do funil. Pô, vamos repetir esse funil com evento, né? Vamos repetir? Não vamos fazer outro funil. Então assim, tem a etapa, concorda? Tem as fases, é uma fase, gente, é igual uma empresa, é uma empresa. Aí aqui quando que você vai escalar? Quando você se tornar adolescente. O que significa? O que te considera adolescente? Adolescente já sabe se virar, já sabe fazer uma viagem sozinho, adolescente já tem mais autonomia, ou seja, você tem que saber vender, já tem que saber vender, você tem que dominar o processo de venda. Para vender alto ticket, a técnica de venda ela é diferente, ela é uma técnica de venda diferente. Então, você tem que dominar a técnica de venda. Aí, quando você estiver aqui nessa fase, aqui você já vai estar vendendo.
Então, digamos que aqui você vendeu de 5 a 10 para validar. Aqui você vendeu de novo 20, daí depois você vendeu mais 30. Opa, de repente você otimiza mais alguma coisa antes de querer escalar. Aí você repete de novo, vende mais uns 30 aqui, 30, aí aqui você fala, opa, agora eu vou escalar. Porque aqui o seu produto, ele evoluiu, olha como ele evoluiu. Espero que tenha clareado, agora nós vamos falar de quais são os tipos de produto. Então, disso aqui, gente, tem várias coisas que vocês têm que definir, tá? Eu tô simplificando aqui para você entender a sua jornada. Na fase de concepção, a gente vai falar aqui um pouquinho de produto, que é uma das principais decisões que você tem que tomar nessa fase de concepção. Então, agora vamos focar, vamos partir da premissa. Então, vamos lá. Você já entendeu que você tem fases, né? A fase de concepção, ou seja, o momento que você vai tomar decisões estratégicas. Quem é o teu público? Qual que é a tua oferta? Como que você vai entregar esse produto? Se vai ser em grupo, se vai ser individual? O que é melhor para cada momento? Eu vou te ajudar nessa etapa agora aqui. Depois, aí você vai ter também nessa etapa aqui definir qual que é o seu funil, tá? E depois você vai validar, vender. Então você vai ter que focar na técnica de venda, romper a resistência ali, porque a gente vai ter uma resistência para começar a vender. Então, tipo assim, depois que você vende, nossa, as primeiras vendas, elas são ela é mais difícil do que você fazer 100 vendas. Porque as primeiras, você enfrenta uma resistência ali no início, né? Mas é maravilhoso, a hora que você aprende a vender, gente. A venda é uma das principais habilidades que você pode ter. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu comecei no digital, eu sempre entendia muito de marketing. Tipo, já te aplicava muito marketing no meu negócio, então eu vim para o digital e aprendi muito mais sobre marketing, né? Então eu vendia em escala, então para muitos. Então o meu processo de venda, ele era um processo de venda de influenciar a pessoa e tal. Não era uma venda em que eu tinha que fazer uma call e vender para a pessoa. E me colocava numa zona de conforto. Então, como eu era muito boa marqueteira, e sou uma pessoa muito boa com narrativa e estruturar a campanha, eu conseguia gerar esse desejo e fazer uma live, fazer uma aula e vender. Só que, quando eu fui para Alto Ticket, que eu tive que fazer as calls, eu tinha uma resistência absurda para vender, para fazer uma call de venda, por várias crenças erradas sobre venda. E por falta de técnica também, porque vender para muitos, apesar de ser muito mais difícil, era o que eu dominava. Então eu tive que aprender a dominar para um, a venda de para um ali. E essa habilidade é maravilhosa, gente, porque a hora que você aprende a vender produtos de 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200 mil reais, você ganha um superpoder. Quem imaginou? Você ganha uma autonomia, tipo assim, ó, eu sozinho tenho uma habilidade que eu sei chegar diante de um público ideal que precisa de um produto e influenciar ele a tomar aquela decisão. Olha que maravilhoso isso. E ajudar ele no processo de tomada de decisão para comprar um produto que ele precisa. Ajudar ele a tomar uma decisão melhor. E você aprende isso, você fala, meu Deus, eu tenho um superpoder. E te dá uma liberdade mesmo, total. Eu já tinha essa sensação de liberdade, né? Não só pela conquista financeira que eu já tinha, mas eu tinha eu sei pegar e escalar qualquer negócio. Mas ainda dependia de gente, né? Pra fazer um time rodar e tal. Agora eu dependo de mim. de mim, entendeu? Então isso é maravilhoso. Quando a gente domina isso, é uma das habilidades que, assim, persiga isso, sabe? Desenvolva isso. Porque te dá uma autonomia, a sensação de que você tá tranquilo, que você sabe vender. Isso é muito bom. Então vamos lá. Agora vamos para a parte de quais são os produtos que você pode criar. Qual é a primeira mentoria que você pode criar, ok? Primeiro tipo de mentoria é a mentoria individual. O que é a mentoria individual? É a mentoria em que você vai acompanhar a pessoa, geralmente por 3, 6 ou 12 meses, com calls individuais, né? Quinzenais ou mensais. Keila, como que eu decido se é 3 meses, se é 6, se é 12? Depende de você. Então, depende. Se você consegue ajudar a pessoa em 3 meses, a proposta da sua mentoria é rápida e você realmente consegue ajudar a pessoa em 3 meses, ok, eu gosto muito desse número aqui, ó, do de 6 meses, para quem tá começando. O ideal é 12 meses, porque 12 meses você tem uma caminhada com a pessoa, são 12 meses, ela tem muito mais tempo para ter resultado, enfim, 12 meses faz muito mais sentido. Só que para quem tá começando, para você validar uma oferta, prometer 12 meses para uma oferta que você nem validou não faz tanto sentido, então você começa com 6 meses, tá? Então, individual, calls de 15 a 30 dias, você pode começar
2 meses, 15 dias, depois você pode deixar 30 dias. Então, o que geralmente essas individuais elas têm de diferente da em grupo? Aqui você tem que cobrar mais caro. Aqui você cobra mais caro. Ah, Keila, mas eu tô começando. E aí eu tô começando, e daí eu acho que eu vou fazer individual, eu vou cobrar mais barato. Não. Individual, você vai fazer sempre individual é mais caro, sempre, tá? Então, assim, individual, você vai acompanhar a pessoa de perto, a pessoa vai ter mais acesso a você, então é mais caro. Então aqui você coloca um ticket maior, tá? E você acompanha as pessoas. Então, por exemplo, se você quer cobrar 30 mil na sua mentoria, em grupo, aqui você pode cobrar 50 ou 40. Então esse é o primeiro tipo de mentoria individual. A mentoria individual, ela é maravilhosa. Eu comecei com mentoria individual. Eu recomendo que a maioria das pessoas comecem com mentoria individual, a não ser que você já tenha uma base de alunos, tá? Aqui ela tem uma base de alunos já. Então, alunos de algum workshop que você fez, alunos de algum curso técnico, você tem aluno. Aí você começar com individual, não faz tanto sentido, né? Você pode começar com uma turma pequena ali daquela tua base. Ou você já tem uma lista, uma demanda de umas 5, 10 pessoas que você sabe que se você fazer oferta vão fechar. Não faz sentido você começar com um individual. Faz sentido quando você tá muito inseguro da sua oferta, da sua entrega, e você quer escolher, e você quer fazer a sua primeira oferta, para daí você ganhar confiança e aí você não tem tanta base, tá? E o que é legal aqui na individual? Uma coisa importante, tá? É legal, muito legal, porque você consegue se colocar em movimento e fazer suas primeiras vendas. Isso é muito bom. Te tira a barreira. Tem gente que já quer começar com um grupo. Poxa vida, mas às vezes você não tem os seus primeiros cases. Então, ter os seus primeiros cases ajuda muito. E o que você tem que tomar cuidado só na individual para você não se frustrar? Você tem que saber muito bem quem você escolhe como aluno. Por quê? Porque às vezes você vai escolher, vai fazer uma entrega muito legal, mas você escolheu a pessoa que ela não é autorresponsável, que ela não executa, ou que ela não tem tanto tempo. Aí você vai achar que você não gerou resultado e na verdade você escolheu mal a pessoa. Então só toma cuidado aqui na individual para não escolher errado a pessoa, tá? Detalhe importante, quando você vai definir o formato de entrega, lembra lá na fase de concepção, você já tem que ter definido público, você já vai ter que ter saber isso aqui, tá? Ah, como que eu sei? A gente não tem tempo para falar isso aqui hoje. O foco não é posicionamento aqui, definição da estratégia. O foco é como você cria estruturar seu primeiro produto. Como, qual produto, entendeu? É outro assunto. Então, público, você já vai ter que saber qual é a solução para esse público, a ideia do seu produto definida. Aí sim você vai definir qual o formato de entrega, qual o melhor formato. A gente tá falando agora de formato, tá? Qual que é o próximo modelo de produto? O segundo é experiência VIP. Isso daqui, gente, pode ser grupo ou individual. Quando eu migrei, que eu saí, parei de dar mentoria de narrativa de lançamento para auto ticket, eu falei, bom, agora eu quero conhecer o meu público ideal muito de perto. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a vender encontros presenciais comigo, ficava 2 dias em São Paulo com a pessoa, e eu desenhava, ela saía de lá com o produto dela todo se esquematizado, a arquitetura de produto toda pronta, oferta desenhada, já um briefing da narrativa que ela ia ter que tocar, tudo isso em 2 dias, a gente fazia junto, e ela tinha essa experiência VIP comigo. Então, poderia ter feito isso em grupo, poderia ter colocado 5 pessoas ali, faria uma turminha e entregava, mas eu queria ter profundidade com o meu público, eu queria conhecer aquele novo público, que era um público diferente do lançamento, com profundidade, então por isso que eu fiz essa estratégia, muito por conhecer o público, por querer conhecer o público, né? Por exemplo, eu tenho uma aluna minha, a Lívia, estava insegura com relação à entrega, ela falou assim, eu quero primeiro estar perto dos alunos, e essa experiência que ajuda muito, né? Principalmente para quem é médico, você pode vender a experiência da pessoa passar um final de semana com você. Então a Lívia começou fazendo ofertas, acho que de 10 mil reais, se eu não tô enganada. Hoje, a mentoria em grupo, a experiência que as pessoas vão lá no consultório dela e ela fica um final de semana, hoje está sendo cobrado 30k. E a experiência VIP com ela só, ela já mandou recentemente uma proposta de 200k. E ela tem vendas assim de 60, de 100, dependendo do caso, para fazer VIP com ela lá na clínica dela. Então assim, isso aqui é um modelo muito legal para quem tem uma estrutura física e quer começar conhecendo o público, validando o método, validando a entrega, e aí você faz essa experiência VIP
né? Você não fica fazendo vários calls ali com a pessoa. Você pode até depois fazer um acompanhamento de mais 3 meses de acompanhamento, com um call quinzenal, mas você já pega aqui e você já conhece o público, então você pode estruturar a sua entrega dessa forma, ok? Lembrando que a gente vai falar de ticket no final, como precificar certinho no final, tá? E método também a gente vai falar no final. Terceiro tipo de produto, mentoria em grupo por turma. O que isso quer dizer, Keila? Quer dizer que existe um formato de mentoria que você tem início, meio e fim. Isso daqui é um formato que eu só recomendo para quem já tem uma base de alunos para sacar dessa audiência, para vender para esse público, para atender esses alunos. Por quê? Porque se você faz uma mentoria de início, meio e fim e você faz uma entrega toda junta, em que todo mundo vai seguir o mesmo processo sempre, o que você faz? Você não pode colocar alunos ali a qualquer momento, então você não pode estar vendendo toda hora. Você vai ter que ter uma turma e depois você só vai conseguir vender quando você abrir uma nova turma. Então isso daqui, mentoria nesse caso, desse formato, geralmente funciona também, tá? De 6 a 12 meses, encontros quinzenais ou encontros mensais com oficinas e aí outros entregáveis, né? Eu não vou falar de entregáveis hoje aqui, eu não vou falar de como estruturar oferta. Então, estruturar entregáveis, o que você pode colocar? Isso é oferta, a gente tá falando aqui de produto, tá? Então, esse daqui é um outro tipo de formato de entrega que você pode fazer. O quarto é a mentoria em grupo, continuada, simples, tá? É uma mentoria, geralmente de tempo de 6 a 12 meses, ok? Mas a diferença é que você vai estruturar o seu conteúdo, a forma de entrega, de uma forma que as pessoas possam entrar a qualquer hora. Você possa vender no perpétuo. Então, você vai ter que estruturar uma forma em que a pessoa entra ali, você vai ter que ter um onboard com ela, e aí a forma de entrega dos encontros, ela não fique perdida, né? Então ela tem ali as aulas gravadas, ela tem ali... Por isso que é legal, né? Quando você sabe que o produto ele é uma evolução, você pode saber que você começa por exemplo, você pode começar uma experiência VIP, você pode começar no individual, aí você vai gravando as aulas, gravando os encontros, e aí você vai, de repente, você já vai lá e faz uma continuada, né? Sair do individual e pro continuado é top, por quê? Porque você já vai ter várias calls gravadas sobre assuntos que a pessoa vai ter que assistir. E aí, quando ela entrar, você já coloca ela, ó, assiste esses conteúdos aqui, e aí você vai ter dias temáticos. Você vai ter dias temáticos, tá? Então, vai ter o dia, por exemplo, que você fala sobre tal assunto. Todo dia, todo mês, você repete esses temas. E aí, a pessoa entra, ela recebe uma atualização ali da metodologia como um todo, ela vai participar desses dias temáticos, ok? Então, a mentoria continuada, o cuidado que você tem que ter é como você estrutura esse início da pessoa, a hora que ela entra, e para ela se situar, e você tem que ter uma cadência de entrega temática, que não é um início, meio e fim, mas que a qualquer momento que a pessoa entra, ela entenda e ela consiga acompanhar o restante das turmas. O ideal é que com o tempo, você vai separando a pessoa por níveis. E tem o último modelo, né, que para mim é um dos modelos que eu mais gosto, que é como é o nosso formato de mentoria hoje, e que demora também para você chegar nesse nível, né? Você vai aos poucos, você vai evoluindo, né? Você vai primeiro a continuada simples, depois você chega nesse. Que é a mentoria continuada, né? Que eu posso receber pessoas a qualquer momento, só que ela é híbrida. O que quer dizer híbrida? Que quando a pessoa tem momentos de grupo e a pessoa tem momentos individuais comigo. No meu caso, tem vários momentos ali de decisões estratégicas. Então, é muito mais eficiente eu ter um individual com a pessoa e acelerar ela nas decisões, ó, faz isso, toma essa decisão, vamos por aqui, faz isso aqui, e rápido, do que a pessoa ter que ficar pegando as aulas, ficar tirando dúvidas, mesmo que seja um grupo pequeno, porque a gente separa por grupos muito pequenos, de no máximo 10 a 12 pessoas, até ela aprender é mais rápido eu pegar e ter momentos individuais com ela. Então, eu tenho acompanhamentos em grupo, eu tenho individuais e tenho acompanhamento personalizado, em que ela tem um grupo, só eu e ela e o meu time, para ela ter apoio. E além disso, ela tem ferramentas na jornada. Eu gosto muito desse modelo, mas esse modelo ele é mais complexo, por quê?
Porque você tem que ter, geralmente, já tem que ter um time de apoio, né? Então hoje o meu time é um time super capacitado, é um time que todo mundo do meu time já tá comigo há bastante tempo. E você vai ter que desenvolver ferramentas. Então você já tem que estar nesse nível de desenvolvimento de ferramentas. Você tem que ter trilha já tudo muito pronta. Você tem que ter um processo ali de onboard muito bem organizadinho. Isso aqui exige mais gestão. Por isso que não é o melhor modelo para você começar. Esse é o modelo mais difícil. Então, você primeiro começa com outros modelos, você vai gravando, você vai entendendo, você vai vendo que realmente ferramenta o aluno precisa. Porque às vezes você acha que o aluno precisa de uma ferramenta, ele não precisa. Às vezes você acha que ele precisa de um conteúdo, ele não precisa. Ele vai precisar de outra coisa. E aí você vai ganhando repertório. Então, você faz uma continuada simples. Primeiro você começa com individual simples, aí você faz, você ganhou experiência, daí você vai lá para continuada, você vai começando a colocar as pessoas no grupo, né, vai começando tendo encontros com elas, e aí você vai aumentando o teu volume ali, de repente, quando você já tem um mais estruturado, já tem as trilhas, já tem as ferramentas, aí você consegue tomar mais tempo, você vai estar ganhando muito mais dinheiro, você vai estar num outro nível de faturamento, aí você consegue liberar tempo e separar tempos na sua agenda semanais para você atender também, ter momentos ali de individuais com seus alunos. Então isso é muito legal. Então eu tenho momentos de individuais com as pessoas assim que elas entram, então elas têm de 2 a 3, de repente até 4 encontros comigo, dependendo do caso, pra gente fazer toda aquela parte de concepção, e depois ela passa a ter acompanhamentos no grupo, e alguns momentos no ano eu faço alguns follow-ups com ela no individual. Então isso garante uma celeridade, uma velocidade na pessoa, mas eu só consigo isso hoje porque eu tenho time, porque eu tenho os meus processos estruturados, porque a gente tem ferramentas, então porque a gente já tem uma estrutura. Então você não tem que começar por isso? Não precisa, você pode começar com uma mentoria simples, continuada simples, que você pode receber qualquer pessoa. Ah, Keila, mas eu tenho base de alunos, então começa com em grupo, que vai ser mais fácil, você coloca todo mundo na mesma turma, empilha ali, e aí depois você transforma ela em continuada ali na frente. Agora vamos falar de método. Como que você vai desenhar a sua metodologia? Você vai partir da seguinte premissa, você vai pensar assim, ó, a pessoa está no ponto A, né, lembra lá, o público que eu defini? E ela vai chegar num ponto B. E daqui até aqui, ela vai ter várias coisas para resolver, várias coisas para chegar aqui, ó. Ah, eu vou prometer que ela vai vender 100 mil reais, vou prometer, no meu caso, a pessoa vai criar um modelo de negócio, né? Um modelo de negócio que ela vai poder faturar 7 dígitos ano, com menos time, menos investimento em tráfego, que vai sobrar mais tempo para ela. Essa é a minha proposta de valor, lado B. A pessoa viver de mentoria, né? Ela ter um apoio, o negócio off dela ser só, né, um ponto de apoio ali para ela, mas o negócio principal dela um dia se tornar um modelo de negócio de mentoria. Então, aqui ela tem que aprender 1 milhão de coisas, só que o que eu foco? Eu foco no que é mais importante daqui até aqui. Eu penso, mais importante, cara, é ela ter uma boa oferta, desenhar uma boa oferta, né, de um bom produto e oferta. Ela precisa saber gerar demanda, então posicionamento, um funil de marketing, e ela vai precisar dominar técnica e processo de venda. Esses são os meus 4 pilares. Eu vou ficar nisso daqui. Eu vou ficar falando de entrega, de produto, de posicionamento, de funil. É isso daqui que eu vou entregar dentro da mentoria. Tem mais algumas outras coisas nesse caminho? Tem, mas o meu foco vai ser isso. Vai ajudar ela a colocar um funil para rodar, desenvolver a técnica de venda dela, ensinar ela a gerar demanda e ajudar ela a pensar numa entrega de produto que vai fazer sentido para ela. Então, no final, é isso aqui, é sobre esses assuntos que eu vou falar. Então, de repente, você vai falar, bom, tem mentoria que só ensina técnica de venda. E toda a mentoria da pessoa é construída em cima de técnica de venda. Ó, para a pessoa chegar daqui até aqui, eu vou ensinar técnica de venda, que é o mais importante nessa jornada. Tem gente, por exemplo, que ensina só aquisição de lead. Aí a mentoria inteira é só desse assunto. Você pode escolher 1 ou 2, 3 temas, no máximo 3 temas. Por que eu escolho... não, porque você escolhe 4 e não 3, porque esse aqui é uma vez só que a gente define, depois a gente só vai otimizando. Então, esse aqui, ó, produto e oferta, é só uma vez. Depois eu fico só focado em funil, técnica de venda e posicionamento. Eu fico falando sobre isso, alternando esses temas, entendeu? Então, no máximo 3 temas, entende? Como que é simples você pensar no que você vai ensinar? Agora, quando você pega e coloca um monte de coisa para a pessoa aprender na jornada, esquece, a pessoa não vai aprender. Gera mais resultado quem simplifica mais a vida do aluno. Então, você tem que ter essa mentalidade de simplificação. Quanto mais você simplificar
e mais você entregar o essencial, o tutano ali para ele, o que realmente ele precisa para ter resultado, mais resultado ele vai ter. Menos cansativo para você vai ficar, porque você vai focar só no que é essencial, às vezes você fica gastando energia, pensando em um monte de coisa, deixa seu produto complexo e não precisa. Então, método, eu só preciso pensar. Eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B. Aqui a pessoa vai ter que resolver vários problemas para sair daqui para cá. Quais são as 3 coisas essenciais e mais importantes? Ou a única coisa, qual é a única coisa que você vai ensinar para a pessoa? E é extremamente importante. Esse vai ser o diferencial da sua mentoria. E aí fica leve, fica fácil você. Óbvio, daí você tem que sistematizar isso aqui, né? Organizar, pensar em como que você vai ensinar. E uma outra, né? Isso aí é uma parte de estruturação mais a fundo de produto. Mas é que eu tô te dando a visão no geral, ok? A última etapa. Como que eu precifico, Keila? Você vai avaliar o ROI, o retorno. Quanto que a pessoa vai ter de retorno? Por exemplo, eu tenho mentorados, Felipe Bols, no primeiro mês de mentoria, ele saiu de 100 e foi para 200 em um mês. Então, calcula isso no ano. Fora o que a pessoa aprende de mentalidade, fora o que a pessoa aprende de habilidade que ela vai levar para a vida. Então, eu tenho que ver o ROI, o retorno financeiro. Então, eu tenho mentorado, por exemplo, a Flavinha, que 5, 6 meses ela fez 600 mil reais. Tá com mais agora, mas já vendeu mais. A Lívia, 6 meses, 1 milhão de reais. Fora a habilidade, o medo que elas vencem, a mentalidade que elas aprendem a vender. Né? Porque não tem como você começar a caminhar comigo e você não aprender o meu drive mental. Tipo assim, vai ser natural a caminhada. Então, esse modelo mental, essa forma de pensar a escala, essa forma de pensar simplificar, essa forma de priorizar, essa forma de vender, esse foco na venda, esse foco em simplificar a vida do aluno. Isso você vai aprendendo. Então, fora isso, né? Qual é o ROI? Depois, qual é a mudança de vida? Mudança de vida, que é o que eu tô falando agora. Um superpoder que é vender, tudo isso é a mudança de vida que ela vai ter na vida dela. Então, tipo assim, qual é a mudança de vida? Às vezes você fica com medo de precificar porque você, na sua cabeça, você não tem claro a mudança de vida que ela pode ter caminhando do teu lado, aprendendo. E às vezes o que vai fazer muita diferença na vida da pessoa é o seu modelo mental, porque se você tem aquele resultado na sua área, no seu negócio, a pessoa que gostaria de ter, ela não tem ainda. Então, qual é a mudança de vida dela, né, que ela vai ter caminhando junto com você? A segunda coisa é concorrência. É importante olhar a concorrência. Mas não é para olhar a concorrência, né, e ficar com medo. Mas é para você ter mais ou menos um parâmetro para ver o que a boa prática do mercado. Mas, por exemplo, na boa prática do mercado, tem gente que estava acostumado a cobrar, achar, tipo, 60 mil caro, 80 mil caro. Aí chega alguém cobrando 200, cobrando 300 e vende, entendeu? Para um público muito parecido. Então, você vê, né? Tinha a prática de mercado, mas outra pessoa chegou e conseguiu cobrar. Então, mas é bom olhar isso aqui, porque quando que você pode superar a prática de mercado, que é a concorrência, né? Quando o teu valor, o teu índice, o teu termostato de autoridade. Quando você tem uma autoridade, né, um valor percebido, né, muito alto, as pessoas tendem a ter uma aceitação maior pelo ticket. Você pode cobrar mais, tá? Então, o ROI, a mudança da vida da pessoa, a concorrência, a autoridade e a capacidade pagadora. Porque às vezes também o público tem um teto. Ele consegue dar conta naquele teto. Não adianta você espremer mais, você fazer uma oferta com a pessoa. Às vezes a pessoa você vai cobrar 60 mil reais, mas a pessoa no máximo ela conseguiria pagar muito apertado, tipo 40. Você tem que saber mais ou menos qual que é a elasticidade que você pode esticar aquela pessoa, né? E o tanto que ela tem sangue no olho também, porque às vezes a pessoa, mesmo sem condições, é uma pessoa que tá com sangue no olho e ela faz acontecer. Então, olha só, a gente já falou das fases, a gente já falou dos formatos, a gente já falou de como você vai pensar nos assuntos que você vai falar do método e a gente já falou agora de precificar. Então, é importante que você avalie esses critérios na hora de tomar essa decisão de preço. Mas mais importante é você ter a mentalidade, porque às vezes você acha caro. Às vezes você acha caro 100 mil reais. Imagina se a minha mentorada Lívia tivesse achado caro 100 mil reais. Ela teria deixado de ganhar 1 milhão de reais em 6 meses. Olha como que é diferente a mentalidade. Então, quando você para de ser autorreferente e você analisar aquilo que você pagaria, o que você não pagaria, você
achar e rompe esse medo de cobrar caro, você começa a achar, não, é possível. Poxa vida, se tem gente que paga R$ 1.000 na bolsa, tem gente que paga 500 mil numa bolsa, que nem a bolsa da Hermès, então tem gente que paga. E você passa da premissa de acreditar e viver perto de pessoas que vendem, o seu drive mental começa a mudar, ok? Então vamos lá. É muito sobre mentalidade, tá? Vamos lá, uma coisa importante. Keila, faz sentido então começar com curso e não com mentoria? Não faz sentido, a não ser que você tenha uma base de audiência. Então, sempre começa com mentoria. Se está começando, foca em mentoria, independente se seja individual, em grupo continuada, fazer uma imersão, experiência VIP. Começa com mentoria, em vez de você querer curso. Por quê? Porque quando você só vai ter resultado rápido com curso, quando você já tem uma audiência e você vai captar essa audiência e vender para essa audiência. Porque caso contrário, para vender um curso, você vai ter que formar a base de alunos, você vai ter que formar a base de audiência, e para formar a base existe uma curva de aprendizagem muito grande. A gente ensina isso dentro da mentoria, você se posicionar, formar a base, porque a gente vai ter uma fase ali que você vai precisar do posicionamento para te tracionar, mas não necessariamente você precisa dele para vender. Tem gente que, primeira coisa que a gente foca é no funil de vendas antes do posicionamento. Aí você vai ter que fazer uma base, e gente, eu tô falando isso e eu vendo o mercado de cursos, tá? Tipo, a minha expertise é escalar curso, uma das minhas expertises antes de jogar o jogo de posicionamento, antes de jogar o jogo de auto ticket. A minha expertise era essa. Então, só que eu vi de perto, eu comecei a comparar os meus alunos. Os alunos que mais tinham resultado eram os alunos que começavam pelo produto mais caro. Imagina, aí você vai ter que fazer uma audiência gigantesca, aí você vai vender, para você vender 1.000 vendas, para você ter um resultado, começar a ter um resultado, para você vender 100, vamos colocar 100 a R$ 1.000, você já tem que ter um volume expressivo de lead. Com mentoria, se você cobrar 20 mil, você fazer 5 vendas, você fez R$ 1.000. Então a diferença é muito grande e às vezes é uma lista que você pega, é um evento que você vai e prospecta, é um grupo que você tá e gera valor. Então é muito mais rápido o caminho, depende de você. Aqui você tem que ter times, tem que ter investimento em tráfego, você tem que construir audiência. É um jogo mais difícil, tá? Existe essa cultura de curso online porque o nosso mercado foi construído em cima disso. Isso é só cultural. Existe esse caminho mais fácil, eu posso falar isso com propriedade de causa, porque eu já estive dos dois lados da moeda. Eu sei muito bem qual o caminho é mais fácil para começar. Ponto de atenção antes da gente finalizar. Existem alguns pontos de atenção que a gente cai, né, na hora da gente definir a nossa oferta, da gente começar o nosso negócio de auto ticket. Esse negócio aqui é um negócio que muita gente fala assim, mas eu não tenho tempo para dar mentoria. Só que a hora que você faz a conta, né, do quanto que você vai começar gastando por semana e o quanto que daqui a pouco você pode faturar mensal, que é rapidinho você consegue 100, você consegue 200 mil, a gente tá falando de uma realidade totalmente plausível, tá? Em 3, 4 meses, 5 meses você já conseguiu isso. Às vezes tem gente, médico, por exemplo, que a maioria dos meus clientes são médicos, eles faturam 200, 300, 500 mil na clínica e eles arrumam um jeito na agenda. Porque quando eles começam a fazer conta e veem que eles podem dobrar o valor do faturamento deles com mentoria, diminuir o tanto que eles atendem aqui e dobrar, sendo que a margem aqui é muito maior, quanto que você gasta para entregar uma mentoria, né? Você gasta o seu tempo. E você consegue otimizar o seu tempo diferente daqui. Aqui você consegue colocar o seu tempo de 1 para mais pessoas, aqui não. Então, essa variável de, mas eu não tenho tempo, a mentoria vai me consumir meu tempo. Lançamento gasta muito mais tempo, você não tem ideia. Infinitamente deixar um curso gravado, rodando, vendendo, gasta muito, porque você tem que gravar em anúncio, é um jogo de muito mais performance, né? Eu posso falar isso porque eu não só trabalho nos bastidores, mas o meu marido, Hugo, ele tem uma empresa gigantesca que vai vender só esse ano 75 milhões e é um jogo de anúncio, tráfego, performance absurda para vender produto mais barato. Então, assim, é um jogo mais difícil. Então, assim, escolha bem, principalmente se você tem pouco tempo, escolha bem quais são as suas batalhas. E você tem que ver, não tenho tempo. Mas se você entende que esse modelo de negócio, ele pode se tornar um modelo de negócio altamente lucrativo, que ele dobra ou supera o faturamento que você tem hoje, será que será que falta de tempo não é falta de prioridade? Então esse é um ponto importante, porque é uma coisa que todo mundo cai nessa narrativa de não tenho tempo, vou deixar para depois. O falso perfeccionismo é uma outra coisa, um outro ponto importante, a gente já falou sobre isso, né? Não caia
na narrativa, na ilusão de que, eu sou perfeccionista. Não, não é. Você tá inseguro e você só vence a insegurança com um jeito, enfrentando. Não tem outro jeito. Não existe outro jeito de enfrentar insegurança a não ser enfrentamento. Não existe. Você pode garantir, né? O que eu preciso fazer para que eu fique menos inseguro, né? Preciso planejar melhor a minha entrega. O que eu preciso fazer? Né? Então, primeira coisa. Outra coisa importante. Eu não vou falar sobre esse assunto porque tem muita gente falando. Vou falar de um outro assunto que não tem ninguém falando. Paranoia da tua cabeça, loucuragem. Por quê? É só sua mente tentando acabar com a sua própria vida. Por quê? Porque se tem gente falando, significa que é uma oferta validada. Se não tem ninguém falando, eu não sei se é uma oferta validada. Então, siga o sucesso deixa pistas, tá? Se tem bastante gente falando, significa que tem demanda. Uma outra coisa que é muito importante, tenha clareza de quais as decisões que você precisa tomar em cada fase. Porque eu vejo muita gente atrasa 6 meses, 1 ano, porque toma decisões erradas na fase errada. Então, tenha clareza de quais decisões e o que você precisa priorizar em cada fase, para não gastar o teu tempo, porque daí você já tem pouco tempo. Se você erra nesse processo de priorização, fica mais longo. Não dominar a técnica de venda. Tem que dominar uma técnica de venda. Você tem que ser muito bom em vender. Você tem que estruturar sua oferta e falar, bom, agora eu bater no peito, vou aprender a vender. Vou ficar sinistro nesse negócio, porque esse negócio aqui é um superpoder. E se não for, se você começar a vender, e você vender 100, 200, 300 mil por mês, e você não achar que isso é um superpoder, que não mudou a minha vida, pode vir aqui, fala comigo, me chama no direct, que eu reembolso o que você ganhou. Dou o dobro ainda. Você falar, não, eu ganhei 500 mil e não valeu a pena. Porque vender é um superpoder, gente. Vender é um superpoder. Então, domine uma técnica de venda. Escolha uma metodologia de venda. Domine essa metodologia de venda, ok? E o último é indecisões. Quando você fica em cima do muro, eu posso falar isso por propriedade de causa, porque quando eu comecei no digital, eu tinha um negócio físico, mas como eu já tinha, antes de ter esse negócio de sucesso, eu tinha um outro negócio que deu errado. E aí eu consegui, aprendi marketing, aprendi gestão, o negócio meu deu certo. Quando eu vim pro digital, eu fiquei com medo de perder o que eu tinha. E quem tem medo de perder, já perdeu. E aí eu fiquei com medo de perder o meu negócio. Pô, mas já tá dando certo, esse negócio aqui dá uns 60, 70 mil por mês. E se eu for pro digital, tem que aprender habilidade nova. E fiquei nessa dúvida, fiquei em cima do muro. E eu só perdi tempo. O meu sucesso do presente me atrapalhou de ter o sucesso do futuro. Então, quando você fica nesse lugar de indecisão, não sei se eu faço, acho que eu deixo pra depois. Esse lugar, ele não é um lugar de dúvida. Dúvida é um lugar que você tá aqui, ó. Você não tá aqui. E você tem resultado fazendo aqui. Que seja pra não fazer. Não vou fazer. Então, eu não vou fazer e eu vou assumir a responsabilidade que daqui 6 meses, 1 ano, eu vou olhar pra trás e eu posso me arrepender. Mas eu vou bancar isso. Não. Eu vou assumir que eu vou fazer e eu não vou gastar mais 1 minuto do meu tempo na dúvida se eu vou, quando eu vou. Vou fazer, vou escolher alguém, vai ser a Keila, vai ser o fulano, vai ser o Beltrano, não interessa quem seja, mas eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor. A dúvida mora no lugar onde não leva a lugar nenhum. Então, nunca esteja nesse lugar, porque é o pior lugar que você pode estar. Ok? Eu espero que eu tenha contribuído, que tenha te dado um pouco de clareza. Me manda lá no meu direct o seu feedback, se fez sentido pra você ou não. Keila, entendi, aprendi... Fiquei com dúvida disso, me manda lá. Vai ser um prazer te tirar sua dúvida. E se fizer sentido, Keila, quero o seu acompanhamento, quero fazer uma call com você. Alguns dias na semana a gente libera a agenda comigo ou agenda com os meus especialistas pra gente te explicar melhor como funciona a mentoria, pra ver se é o seu caso ou não. Lembrando que a gente escolhe muito bem os nossos alunos. A gente tem esse critério ali de filtrar, de realmente filtrar, tá? Então, se não for o seu momento, não vai ser o seu momento. E a aplicação vai ter algum link aqui, ou aqui embaixo da aula, ou em algum lugar da página, para você fazer a sua aplicação e ser direcionado pela gente, tá bom? Por mim e pelo meu marido Hugo, ok? Um beijo e a gente se vê por aí.